Bom dia para você que caminha conosco neste curso de Espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. É sempre uma satisfação reencontrá-la neste espaço virtual. Vamos fazer uma oração hoje. Nós conversávamos na última aula sobre a via mística, a via litúrgica, tanto uma como outra, surgem da palavra de Deus. Então eu selecionei para este nosso primeiro momento uma ladainha bíblica. Então, onde você está, acompanhe. Vamos rezar juntos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai Celestial, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Eterno Pai, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, santuário de justiça, de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai pôs a sua complacência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição,
tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que em vós expiram, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Suspenso na cruz, no amor infinito, Cristo deu a vida por nós, e de seu lado aberto, santuário de liberdade divina, jorrou sangue e água, símbolos dos sacramentos da Igreja, para que todos os homens, atraídos pelo coração do Salvador, busquem com alegria nas fontes da salvação. A todos nós, pecadores, que imploramos vossa misericórdia, Deus eterno e onipotente, concedei-nos o perdão e abundantes graças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem-aventurada Clélia Merloni, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. É muito importante nós recordarmos alguns avisos que sempre trazemos aqui. Nós temos o link do Padlet, lá vocês encontram tudo que nós estamos enviando por e-mail para os inscritos, as informações, os textos para serem lidos, alguns tutoriais de como acessar a ficha de a ficha de presença, que é importante para quem se inscreveu e pleiteia a certificação de curso de extensão. Então, está aqui ao lado o link do Padlet e vocês têm acesso virtual a tudo aquilo que os inscritos recebem por e-mail. Outro aviso importante, se você tiver qualquer dificuldade, você entra em contato conosco. Vocês podem encaminhar um e-mail para mim, vocês podem entrar em contato também pelo WhatsApp. Vou deixar aqui ao lado meu número de celular, de tal forma que, se for necessário, vocês possam se comunicar comigo, ok? É importante que você entre em contato para dirimir as dúvidas, buscarmos caminhos para solucionar uma ou outra questão, os melhores caminhos para a gente conseguir fazer com que você esteja em dia com o acompanhamento deste curso, em dia com os registros da sua presença, e dessa forma nós possamos dar prosseguimento ao nosso curso. Hoje nós temos, para fazer aquela apresentação inicial das impressões, a irmã Joana. Que alegria recebê-la, irmã Joana. Que bom que você aceitou o convite. E passo a palavra para ti, para partilhar conosco as suas impressões. Bom dia a todos, né? Bom dia, Padre Marcial, irmãs que estão presentes nesse curso, demais leigos, né, que também faz essa experiência, né, desses encontros, que é muito enriquecedor e nos ajuda bastante, né?
E eu quero deixar aqui hoje para vocês, nesse dia, né, a minha partilha sobre a quinta aula que nós tivemos, né, com o tema do coração contemplado, né? E partindo, né, do Evangelho de São João, capítulo 19, né, aprofundando, assim, a via mística e a via litúrgica, né? E logo no início, o que me chamou, assim, bastante atenção, quando o padre Marcial, ele diz, né, que o texto de João, ele revela a dinâmica e a eficácia do amor salvador de Jesus, humano divino, né, do Verbo encarnado, né? Então, com isso, a gente pode dizer assim que na via mística, o coração de Jesus é a revelação do seu grande amor, né? Mas um amor extremo pela humanidade. Não é por uma única pessoa, mas é por todos, né? Sem exceção. E o próprio tema, né, do coração contemplado, ele relata, né, o encontro, mas de forma dinâmica, né? Quando fala de via, né, como caminho, né? E já na litúrgica, né, na via litúrgica, a liturgia do Sagrado Coração de Jesus, né, pedida por São João Eudes, né, no século XV, né, que ele pede que as missas elas sejam públicas, não mais restrita para um povo, um pequeno povo, né, mas que seja aberta. Por quê? Para que mais pessoas, né, possam também fazer essa experiência desse coração de Jesus, né? E isso nós temos até os dias de hoje, né? E essa liturgia própria do Sagrado Coração de Jesus, né? O texto em si ele é muito bem redigido, então o modelo, né, de São João Eudes, ele é considerado uma obra assim, de excelência, né? Pois assim, esses textos, né, eles são profundíssimos, né? E até comparado com a missa do Santíssimo Sacramento, né, de Santo Tomás de Aquino, né? E também, assim, algo que me chama, né, também muita atenção é quando diz sobre o primado do amor, né, do começo ao fim da liturgia do coração de Jesus, né? Não é só nem só no começo, nem só no meio, nem só no fim. Ele é do começo ao fim, né? E aqui termino dizendo que as duas vias, né, a mística e a litúrgica, elas nos levam à Eucaristia, né, que é o ponto alto do encontro com o coração de Jesus traspassado. E essa experiência litúrgica, ela deve nos renovar todos os dias, que se eu comungo Jesus todos os dias, ela deve renovar a minha vida, né? Por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim será salvo. Então, eu preciso fazer realmente essa experiência com o coração de Jesus, não com um pedaço de Jesus, senão com ele todo, né? Então, essa experiência, ela vai me ajudar realmente, né, a transformar a minha vida a cada dia. Muito obrigado, irmã Joana, por essa sua partilha riquíssima, tão bonita. Nós ontem conversamos um pouco sobre as nossas impressões, né? Sempre esta troca, a gente faz esta troca. E eu destacava também o Padre Marcial para a irmã Joana, que além desses elementos que ela trouxe à tona, me chamou bastante atenção
esta perspectiva esponsal do Cântico dos Cânticos, né? É muito bonito este vínculo de Jesus como esposo e nós como participantes da igreja, esposas que procuram fazer uma aliança de amor com este amado. E uma aliança que vai transformando as realidades, que vai transformando o nosso ser, o nosso agir. Mais um elemento que nós destacamos foi que tanto a via mística quanto a via litúrgica nascem da palavra. Como é importante, né? O tempo todo neste curso você nos traz esses elementos profundos que surgem do contato com a palavra de Deus, com esta lécio, esta leitura que vai nos moldando, vai nos transformando. Se nós nos abrimos ao Espírito, se nós criamos este hábito fundamental do cristão, do contato com a palavra vai nos transformando. Até ontem, nós estávamos acompanhando o Marcos Piangers, aquele Papai é Pop, estávamos vendo o que ele dizia na sua palestra sobre viver com sentido, e ele traz elementos que são elementos de sabedoria, elementos da sua vivência com a mãe, dos ditos populares que a mãe utilizava com muita sabedoria, e na simplicidade o Piangers transmitiu ensinamentos sábios, profundos. Então, quando nós entramos num contato profundo com Deus, pelo caminho da mística, e os místicos, eles compartilham através dos seus escritos essa experiência bonita que eles fizeram de encontro com Deus, né? Na palavra, na liturgia, nas pessoas, nesta viagem interior, né? Quando a gente entra em contato com a liturgia também, não são espaços mecânicos, né? Você chamou a atenção para isso, são espaços em que nós devemos estar inteiros. E é claro que a nossa vida tem as suas estações, tem suas primaveras, seus verões, mas também tem seus outonos, seus invernos, né? E em todos esses momentos nós somos convidados a estarmos inteiros, íntegros, né? Abertos a Deus, abertos ao Espírito e superando uma visão estreita, puramente mecânica. Me chamou a atenção quando o senhor falou, né? Olha, não estamos aí para sermos aquelas pessoas que são fiscais, né? O fiscal, ele está preocupado com a forma. Não, a preocupação tem que ser mais profunda, tem que ser uma preocupação com a experiência, uma preocupação com o sentido mais radical da liturgia, mais radical do encontro com Deus, mais radical do contato com a palavra, né? E isto vai tornando as nossas experiências mais significativas, né? Mais sábias, mais preenchidas de vida e de sabedoria na nossa caminhada. Então, foi uma aula bastante rica, tem outros tantos ensinamentos, a gente precisa retornar mais algumas vezes para aprofundar esses ensinamentos ainda mais. Quero recordar aqui, esqueci de dar um recadinho lá no início, e isso é importante, todas as orações que eu apresento aqui no início do nosso curso, da nossa aula semanal, eu disponibilizo nos e-mails que eu envio logo na sequência. Então, essa ladainha bíblica está lá, depois você pode retomá-la junto com a sua Bíblia, ver quais são os textos que levaram a essa síntese, né? Há outras ladainhas, mas esta ali foi construída de forma muito bonita, do encontro com a palavra e com esses sentidos profundos do coração de Cristo, este homem Deus, né? Plenamente humano, plenamente divino, e que nos mostra um caminho também para nos tornarmos como ele, pessoas de Deus. Padre Marcial, seja muito bem-vindo, a palavra é sua e tenho certeza de que hoje será bastante significativo. Estamos no meio do curso, conforme combinamos, hoje vai ser um tempo para a gente também aprofundar nos textos, aprofundar na liturgia, e à medida que nós estudamos, hoje nós também rezamos.
Já passo a palavra para ti. Bom dia a você, né, que está mais uma vez conectado aqui com o nosso curso de Espiritualidade do Coração de Jesus. Estamos na aula 5 e 6. Como eu falei na última ocasião, nós estávamos tratando, não é, do coração contemplado pelas duas lentes ou duas vias, né, a mística e a litúrgica. Hoje nós vamos concluir, não é, esse tópico, vendo peças históricas e teológicas do culto ao coração de Jesus, não é? Peças que vêm da tradição espiritual, que relê os textos da patrística, numa dinâmica de contemplação. Lembra que eu dizia que nas primeiras expressões, né, o culto ao coração de Jesus nasce como dentro de um ambiente litúrgico, né, da léxio, né, a leitura da palavra pessoal, mas nunca individual, isolada, da pessoa, mas num grande sentimento de inserção na comunidade eclesial, no grupo, no mosteiro, né? Então era uma leitura engajada com a comunidade e a liturgia. Essa leitura, essa léxio, é frequentar, né, a tenda da palavra de Deus. Não é um estudo exegético técnico, é o modo mais moderno, mas os grandes místicos da patrística e da Idade Média fazem essa leitura orante, simbólica, né, inclusive com uma carga existencial, afetiva, de união com Cristo, coração a coração. Isso acontece também na liturgia das horas, depois na comunidade monástica que vai ecoar, não é, essa oração ao longo do tempo, a santificação do tempo pelos salmos, o ano litúrgico, né? De modo que, já no século XIV, final do século XIV, indo para o século XV, como eu até comentei, nós temos o culto litúrgico ao coração de Jesus no âmbito, né, na ambiência de congregações monásticas ou conventuais. Então, a comunidade dos cartuchos ou cartusianos da Alemanha, também dos dominicanos na Alemanha e na França, não é? Depois, no século, aliás, eu quero até dizer, antes um pouco, no século XIII, início do século XIII, os dominicanos de Halle, na Alemanha, e as beneditinas de Helfta, com Santa Gertrudes, Matilde de Hackeborn, Matilde de Magdeburgo, né? Essa comunidade já tinha também uma devoção litúrgica ao coração de Jesus. Porém, nesse momento, não é o culto litúrgico público, aberto às paróquias, dioceses, porque isso virá aos poucos. No começo do século XVII, né, adiante. E aí a gente já viu, né, estou apenas retomando, a grande contribuição de João Eudes. João Eudes recebe esta herança anterior, reelabora com vistas a uma celebração pública, pensada na participação do povo, e, portanto, ele consegue juntar, de um lado, a densidade bíblica, né, o olhar contemplativo da mística anterior, e também um elemento de devoção e de evangelização que consiga alcançar o povo em geral. Ele aprova esse culto como superior geral para as comunidades. A gente tem aí quase 8 ou mais cidades da França, entre as quais algumas dioceses, que vão acolher e usar o ofício da liturgia das horas e a missa própria do coração de Jesus de João Eudes. E depois, 1860 e algo mais, ali nós temos o Papa Pio IX, que vai acolher, né, já esse caminho feito de algum modo, e ele então amplia, ou digamos assim, aprova, né, esse culto litúrgico em termos de igreja universal, ou seja, para todas as dioceses da Igreja Católica no mundo inteiro. Então, vamos agora retomar
aqui no nosso slide, o prefácio da Missa do Coração de Jesus e a oração após comunhão, como está hoje. E, em seguida, vamos ver os elementos da liturgia e de alguns místicos, que é por onde a celebração passou para chegar aqui nessa redação que é da liturgia atual, do missal, nas edições que nós usamos hoje, não é? O prefácio diz: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, a vós, Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Né? Então, toda a liturgia é no Espírito, por Cristo, ao Pai. Então, os prefácios dão esse endereço, é ao Pai. E aí vem a temática, ou seja, celebramos a Eucaristia com essa ênfase, no caso, o coração de Jesus. E diz assim: elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor, e de seu lado aberto pela lança fez jorrar, com a água e o sangue, os sacramentos da Igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. A gente já comentou que o prefácio ele faz uma síntese de vários elementos bíblicos, contemplativos, patrísticos, né? E com foco na evangelização. A oração após comunhão diz: ó Deus, que este sacramento da caridade, que é a Eucaristia apenas comungada, né, porque é logo após a comunhão, que este sacramento da caridade nos inflame em vosso amor, e sempre voltados para o vosso Filho, que é o Mestre, né, aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão e irmã, poderíamos acrescentar. Então é interessante, o prefácio contempla o mistério do coração do Senhor, né? Símbolo da sua entrega, amor até o fim, aberto na cruz, sangue e água, sinais que nós já interpretamos em lições anteriores, né? O sangue sintetiza a obra da redenção consumada, a água sintetiza a obra do Espírito aberta, né? Que está aí na perspectiva de João, é central João 19. E acaba dizendo que o coração de Jesus é aberto, é uma fonte que dá acesso à redenção, citando Isaías 12, que é o versículo: bebereis com alegria águas da fonte salvadora. Em latim, aurietis aquas, bebereis com alegria águas, né? Que é a frase que vai dar o título para a encíclica, justamente Aurietis Aquas, né? De Pio XII, que a gente vai estudar um pouco mais adiante, que é uma das grandes encíclicas, cartas papais sobre o coração de Jesus. Agora a gente vai dar uma olhadinha em umas peças. Quando eu digo peças litúrgicas, é no sentido de produção, não é? É o nome que a gente dá para acervo, né? Um hino, uma oração, uma meditação escrita. Então, são peças que a liturgia foi reunindo, e hoje, de algum modo, elas estão presentes nos ofícios e na missa do coração de Jesus. Vamos dar uma olhada, então, nessas peças. Da mística, eu queria apresentar aqui a oração de Gertrudes de Helfta, no século XIII, começo do século XIII, ao coração do esposo. Lembrando que antes de Santa Margarida Maria, que já tem um coração exposto e vai pedir a reparação de amor ao coração de Jesus, antes dela, os místicos do século XI a XIII partiam do Cântico dos Cânticos, recordem a outra aula? E era a partir do Cântico dos Cânticos que eles tomavam símbolos e imagens para se aproximar ao coração de Jesus, considerado o coração do esposo, nessa relação de aliança, de amor entre Deus e a alma, ou Jesus e a igreja. Então, essa oração reflete um pouco essa espiritualidade esponsal, que era bem cultivada nos ambientes monásticos e também pelos movimentos leigos dos begardes e das beguinas, que até o século XII existia na Europa, que eram leigos, andarilhos, apaixonados de Deus, que viviam pregando a palavra, né? São antes
da organização formal dos mendicantes, havia esse movimento espontâneo dos begardes e das beguinas. Essa oração recebe essa influência e Gertrudes diz: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, concedei-me desejar-vos de todo o coração, com um desejo sincero e alma sedenta. Concedei-me respirar em vós, como o ar mais suave e doce, e do fundo do meu coração invocar o teu nome. Aqui seria, né, invocar o vosso nome, uma correção que eu faço agora da minha própria tradução, ok? Invocar o vosso nome com um suspiro apaixonado, ó minha única alegria. Né? Então ela pede que o próprio Jesus Cristo alimente nela o desejo de união com ele. Quando ela fala respirar-vos, né? Aí tem uma menção, uma referência ao Espírito Santo. É no Espírito Santo que nós respiramos, nos movemos, ele é o amor de Deus em nós, né? E quando diz ali, ó, minha única alegria, alegria em maiúsculo, porque ela chama Jesus de sua única alegria, né? Uma coisa vos é necessário, deixar tudo e vir comigo, é o que Jesus disse para os apóstolos. Então aqui ela entende esse convite para ela. Senhor de infinita misericórdia, continuando a oração, marcai com o vosso sangue precioso, né, as vossas chagas no meu coração. Isso é muito interessante. Por quê? Porque marcar com o sangue do Cordeiro é um gesto da liturgia judaica que vem lá da Páscoa do Êxodo com Moisés. Aqui ela diz duas coisas juntas. Que o sangue de Jesus marque não a porta externa da casa, do recinto, do mosteiro, que seja, mas que com o sangue redentor de Jesus, que brota do seu coração, ela possa marcar a sua própria alma, a sua casa interior. Né? Como? Imprimindo no coração dela as chagas do coração de Jesus. Então, continuando ali, né? O vosso sangue precioso marque em mim, né, no meu coração, as vossas chagas. Né? Então, ela pede algo muito próximo às estigmas, porém interiores. E aqui eu quero dizer que, de fato, essa ideia volta. Gertrudes é muito sensível ao amor redentor de Jesus, que ela chama de esposo, né? E ela pede mesmo, em outras ocasiões, que ela possa levar no coração dela aquela ferida de amor que o coração de Jesus tinha. E ela recebeu essa graça de um modo psicológico e afetivo, de uma certa consciência aguda do amor de Deus, de uma graça de compunção, e ela diz claramente que ela tem no coração os estigmas do coração de Jesus. Né? Só que isso não é físico. Então é um caso que a teologia e a história estudam. Gertrudes não mostra nenhuma estigmatização física, não é esse o caso dela, mas ela diz que ela recebeu uma consciência infusa, direta, intuitiva, muito aguda do amor de Deus, de modo que ela se condói, ela se compadece. De fato, né, no nível, digamos, emocional, neurológico, podemos dizer, querendo explicar um pouco, né? E ela, de fato, fala que ela trouxe, desde então, o estigma do coração de Jesus, que é a palavra grega para dizer a ferida, a chaga, no seu próprio coração. Essa foi uma experiência que Gertrudes diz e descreve com realismo, né? E que tornou o amor dela para com Jesus mais fecundo, estendido à comunidade, às pessoas, né? Porque essas mulheres do mosteiro de Elfta, que era um grande centro de mística do coração de Jesus no século XIII, elas vão ser missionárias. Elas vão publicar, escrever, ser traduzidas. E vão alcançar, né, traduções em mais de 20 línguas. Então é muito interessante. E era uma comunidade fervorosa, feminina, alegre, interessante, reconhecida e respeitada por outros mosteiros da França e da Alemanha, inclusive conventos dominicanos.
elas eram lidas, eram visitadas, né? Influenciavam o ambiente delas. Foi um período de ouro, e esse mosteiro de Elfta, depois das grandes guerras, né, no passar dos séculos, ele foi destruído, porém, em 1999, as monjas beneditinas cistercienses, né, da Reforma de Bernardo de Claraval, voltaram à Alemanha e, numa campanha internacional, reconstruíram o mosteiro de Elfta, e todo o patrimônio de Gertrudes começa a ser reeditado, relido, estudado, e hoje nós estamos numa campanha para que ela receba o título de doutora da Igreja, o que ainda não aconteceu, né? Um pouco adiante a gente vai ver fotos desse mosteiro. Continuando, então, marcai com vosso sangue precioso as vossas chagas no meu coração. Para quê? Para que me levem a compreender o vosso sofrimento e o vosso amor, para que esteja viva dentro de mim a memória das vossas dores, e eu não cesse de chorar de amor por tudo o que suportastes por mim. Nesse caso, não é ainda a reparação, né, que será enfatizada depois, no século XVII, por Margarida Maria. Aqui, no caso, não. Aqui é um amor de aliança, como está em Cântico dos Cânticos. Então, chorar de amor por tudo que suportastes por mim significa que ela quer corresponder ao amor de Jesus, não é? Como? Estando mais ciente do quanto ele a ama, e não por um argumento exterior legal, por algum mandamento, alguma coisa. Então ela pede que ela consiga perceber, compatir, condoer-se, né, com Jesus nas suas dores, né, para corresponder no seu amor. É uma união mística dela com Jesus. E como eu digo, não está aqui, né, na chave do individualismo, que é um pouco mais nosso receite, da crise da modernidade, a subjetividade muito aguçada. Não. Aqui é uma subjetividade aberta. Como eu dizia, se você olha a história, essas beneditinas do Mosteiro de Elfta representam uma comunidade vibrante, alegre, irradiante, missionária, com muitas vocações e com muitas obras. Elas viviam do seu trabalho e era um mosteiro conhecido pela hospitalidade, pelo fervor. Então isso aqui é tudo acompanhado de uma prática saudável, né? De uma saúde afetiva, psicológica, né? Não são mulheres doentes e nem casos psicóticos, como às vezes pode acontecer, cair lá na história das religiões. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma experiência muito interessante, muito luminosa do século XIII. Vamos adiante, já concluindo, né? Para que ela, então, tenha consciência e chore, ou seja, né, se solidarize com o coração de Cristo ferido de amor e que tanto suportou por ela. Ou seja, é uma percepção pessoal, relacional, afetiva da história da salvação, né? Fazei-me amar-vos acima de tudo. Aí como que é esse amar acima de tudo? Desprezar todo o mais, para encontrar repouso somente em vós. E essa é uma expressão que volta muito. Várias vezes ela diz, ó coração, né? Ó coração aberto, eu vos peço a vós, meu divino esposo, que possa repousar em vós. Então ela tem várias expressões assim, do coração como lugar de repouso, de regeneração, por outro lado, do coração como lugar de acesso, de comunicação da graça, de onde fluem torrentes salvadoras. Não é? Isso é muito bonito. E aí ela vai ter até a renovação dos dons do Espírito, dos sacramentos, a partir dessa grande figura do coração como fonte. E onde ela recebe essa fonte? Especialmente na liturgia. Para ela, é dessa fonte do coração aberto que vem o batismo, o testemunho, a Eucaristia, a sua consagração, lembrando que o rito de consagração das monjas é muito semelhante ao noivado e ao matrimônio, né? Elas entram como noivas, vestidas como tal, e ao professar os votos ganham um nome novo, um nome de esposa e uma aliança. E esse ambiente esponsal é a grande marca que essas místicas vão expressar, né? Com Bernardo de Claraval
né, que é o grande autor influente nesse período, e a chave de leitura, né, o texto de referência, sempre relido, é Cântico dos Cânticos. Vamos adiante. Vamos para o próximo slide, a próxima oração. Ah, sim, aqui para vocês verem. Esse é o mosteiro de Helfta e é reinaugurado em 1999. Aqui abaixo o claustro, ou seja, esses corredores. Como é a Alemanha, né? Então abre-se ao sol, mas com vitrais por conta da neve do tempo de inverno. O mosteiro foi reconstruído. Tem um lago muito bonito, do outro lado é um jardim. Ali na foto, o telhado mais cinza com a torre é a capela, e depois dessa capela, que é a capela abacial, ou seja, da abadia, onde a abadesa preside a liturgia, né? Abençoa, absolve, porque a abadesa tem uma autoridade espiritual no mosteiro, ela é a mãe, é a madre, né? Depois tem um outro recinto, que é um oratório, uma capela alternativa, um pouco menor, não é a capela abacial. Esta outra tem a arte de Cláudio Pastro, a gente já vai ver. Ali à direita, as duas pontas da comunidade. A abadesa, que é uma das irmãs mais idosas, e uma jovem noviça, né? Muito bonita. Essa abadesa, por sinal, me deu de presente uma estola. Está aqui no meu armário. Uma estola para celebrar, todinha 100% de lã de carneiro, que significa levar a ovelha, né, o ofício pastoral, né, o encargo pastoral. A estola sobre os ombros recorda o rebanho que nós pastores, presbíteros, levamos, servimos, e com muito carinho que nas festas do Coração de Jesus eu uso essa estola, lembrando a nossa conexão com as fontes dessa espiritualidade. Vamos adiante. Uma outra oração, justo aqui, aqui à esquerda é um ícone de Gertrudes de Helfta, com o coração de Jesus sobre o peito, não é? Na verdade, é uma mistura do coração de Jesus com o coração dela, é o coração de Jesus que se imprime sobre o coração dela. E à esquerda, a grande obra, Arauto do Amor Divino, que é uma obra clássica. À direita, nós temos aí esse segundo oratório, ou segunda capela, com a arte de Cláudio Pastro, e vocês estão vendo o coração transpassado numa figura vazada, né, sobre a cruz de metal, que tem um aspecto da ressurreição, né? O Senhor, nós pregamos a Cristo crucificado, mas ele não está mais ali, ele é glorioso, hoje ele vive em glória, ressuscitado, então é interessante porque é vazado o metal, e se observarmos mais de perto, a gente vê ali o coração aberto, de onde sai sangue e água. E a transparência, ao mesmo tempo, essa representação vazada permite que a luz passe. E também passe o ar, que é uma lembrança muito forte da presença do Espírito, né? É no Espírito Santo que nós vivemos, celebramos, temos acesso a Deus e Ele é nosso. Vamos adiante. Para uma segunda oração muito bonita, eu gosto muito dessa oração. Lembra que eu já repeti várias vezes, não há espiritualidade do coração de Jesus sem uma forte ênfase pneumatológica, ou seja, sem uma valorização do Espírito Santo, né? Ele forma em nós um coração de aliança, de filho, pleno de dons, forte e generoso, como ele fez com o coração de Jesus. A oração, portanto, ao Espírito Santo, de Gertrudes, diz assim: ó Deus, mandai o vosso Espírito Santo, que cria em mim um coração novo e um espírito novo, que a sua unção me ensine todas as coisas. Pois entre 1000 eu vos escolhi, e vos amo acima de qualquer outro amor. Esse vos amo ali, o corretor colocou Z, um S, eu vos amo. Então olha que bonito, um coração novo, um espírito novo, é que ela diz que ela está vivendo essa realidade prometida por Ezequiel, né? Jesus é o homem de coração novo e ela nele encontra também um novo coração. Quando diz a sua unção me ensine todas as coisas, ou seja, unção com maiúsculo, Espírito Santo me ensine todas as coisas, é uma citação literal da primeira carta de São João. Ali pelo capítulo 2, São João diz que nós
além da redenção em Cristo, recebemos o Espírito Santo, que é uma unção, que nos ensina, que nos revela, né? Que nos comunica a vontade de Deus, o seu amor, a sua graça. Continuando, vinde sol da manhã. Né? Aí nós temos uma analogia da literatura patrística. Maria, mãe de Jesus, é chamada estrela da manhã, stella matutina, porque a estrela aparece do ladinho dizendo, ó, o sol vai nascer, o sol vai nascer. Né? E quando o sol nasce para valer, o clarão do sol é tão intenso que a gente não vê mais a estrelinha matutina. E essa é a analogia para se falar de Maria. Maria está na aurora do tempo do Messias, do Novo Testamento. Mas na medida que a luz de Cristo se irradia, a luz de Maria fica um pouco mais diminuta. Por quê? Porque ela é serva. E embora ela seja mãe de Jesus, na sua relação familiar, afetiva com ele, do ponto de vista da graça, da experiência eclesial, digamos assim, até de salvação, Maria é discípula. Maria é mãe de Jesus, biologicamente, porém ele, como Deus, é anterior a ela e a redime, é o seu próprio Redentor. Então aqui, a espiritualidade do coração de Jesus é muito cristocêntrica. E aí, então, em vez de fazer uma oração a Maria, estrela da manhã, Gertrudes destaca Jesus, o sol da manhã. Né? E esse sol da manhã irradia o Espírito Santo. Jesus é o sol, e o fogo, o calor que ele irradia, para ela é o Espírito Santo. Então ela junta os dois símbolos e diz assim, vinde sol da manhã, fazei verdejar e florescer esta palha seca, imagem do meu nada que vós plantastes. Nós somos muito pouco, mas Deus nos plantou, nos ilumina com o sol da manhã e com o calor do Espírito Santo, e nós podemos florescer e dar frutos. É isso que ela diz. Eis que me aproximo de vós, fogo devorador. Fogo devorador é um dos nomes de Deus nos profetas, sobretudo Isaías e Jeremias. Eis que me aproximo de vós, fogo devorador. Né? Um grande trono, um grande altar incandescente. Meu Deus, queima-me na chama do vosso amor. Né? De novo aqui eu fiz um erro de gramática. Queimai-me na chama do vosso amor, né? Porque é vós. Como um pequenino grão de pó. Imagina um altar incandescente e ela um pequenino grão de pó. Nem é um grão de incenso, é grão de pó queimando no altar do amor de Deus. Né? Fazei brilhar sobre mim o esplendor da vossa face. Por que esplendor está em maiúsculo? Porque o esplendor da face de Deus é o seu próprio Filho. Né? Isso está nos hinos de Paulo no Novo Testamento. Envolvei-me, né? Cercai-me, consolai-me, envolvei-me com a força do vosso Espírito. Revesti-me de coragem, né? Como os grandes lutadores, o elmo, a couraça, revestir-se de coragem, que é o Espírito Santo. E coragem é um dos dons do Espírito Santo, né? O dom da fortaleza, que a gente diz no Brasil fortaleza, na verdade, em latim e outras línguas, é também o dom da coragem, o da valentia. Revesti-me de coragem, preparai meus braços para o combate, como dizia Paulo, o bom combate. Se os exércitos vierem contra mim, não temo nenhum mal, porque vós estáis comigo. Amém. Vamos adiante. Vamos adiante. Algumas peças litúrgicas. Os hinos que eu vou apresentar aqui são os hinos que hoje nós temos no ofício do Coração de Jesus, da liturgia das horas, em laudes, que é o ofício da manhã, em vésperas, que é o ofício do fim da tarde, que são as 2 horas cósmicas da liturgia judaica, o nascer do sol e o pôr do sol. Né? E aqui também o ofício das leituras, onde a gente escuta a palavra de Deus, a leitura dos padres da igreja, que os padres é a patrística, não é padre tipo presbítero, mas são os grandes doutores, e o ofício das leituras pode ser celebrado na hora que for mais conveniente, ela não tem uma hora fixa. Então aqui o hino diz assim, sempre rimado. Coração, arca contendo, né, comparando o coração com a arca da aliança. Olha que isso é uma outra analogia, lembra? O coração é rochedo, aberto, de onde jorra
a fonte no deserto. O coração é lugar, o coração é santo dos santos, o coração é altar, o coração é fonte. E aqui uma outra analogia muito antiga da patrística, o coração como a arca da aliança, né? Coração, arca, contendo, não a lei que aos antigos foi dada, mas o dom de uma nova aliança no perdão e na graça firmada. Coração, sois o nosso sacrário, o Santo dos Santos. Coração, sois o nosso sacrário da aliança, do céu com a terra. Templo novo, mais santo que o velho, véu que o Santo dos Santos encerra. Continuando. Vosso lado por nós foi aberto, o lado aberto, flanco, né? Na cruz. Vosso lado por nós foi aberto, revelando ao olhar dos mortais as raízes do amor invisível, da ternura com que nos amais. Aí, continuando ao coração de Jesus. Sois sinal do amor infinito de Jesus que por nós se entregou. E na cruz, sacerdote perfeito, a perfeita oblação consumou. Olha que interessante, uma síntese da Bíblia e da patrística, com as grandes expressões, e não apenas sacrifício, entrega, morte, oblação. Por que será? A gente vai ver depois. Tal amor, haverá quem não ame. Aqui tem, né, a ideia latina da redamatio. A gente sendo amado por Deus e tendo consciência de que nós somos amados, nos sentimos constrangidos, zelosos em amar ainda mais, em amar a Deus, não só sozinhos, mas devolvendo tudo que o amor de Deus suscita em nós. Então, não é apenas amar, reamar, amar duas vezes, como se forçar é reforçar, enviar é reenviar. Então, em latim se diz amare e redamare. Então, é essa a ideia que está aqui, né? Esse amor de Deus, tem alguém que não ame de volta? Redamatio, né? Que não corresponda? É essa a ideia que está aqui, que é uma ideia do século XIV. E vai voltar, em alguns místicos, está no hino. Tal amor, haverá quem não ame? Quem lhe possa ficar insensível? Né? Quem não busque na paz deste lado o refúgio, a morada invisível? Tem algum doido que não consegue enxergar isso? Não faça, né? Tem. Jesus vai reclamar depois para Margarida Maria que, apesar de todos os sinais do seu amor, tem gente insensível, né, que não corresponde. E ele não fala do mundo em geral, porque as pessoas não têm culpa, têm que ser evangelizadas, né? Ele está falando, ele está reclamando dos cristãos que conhecem a revelação, né? Esta graça esperamos do Pai e do Espírito Santo também, no fiel coração de Jesus, para sempre habitarmos. Amém. Então, o coração aqui é refúgio e é lugar de morada. É aquele entrar no coração do Senhor e ali ficar, ali residir, né? Então, é aquela analogia do coração como lugar. Vamos adiante, né? Vamos olhar outro hino agora. Né? O hino de laudes, que é o ofício matutino, o ofício da manhã. Esse hino, esses hinos todos, eles começam no século XIV e vão tendo uma nova redação, e eles aqui já são na redação atual, com a tradução que se usa na liturgia de hoje. Mas esse hino aqui, particularmente, tem uma maior influência de João Eudes, né? Dos ofícios eudianos, lá, né, de 1672, quando ele inaugurou os ofícios. Né? Então, vamos lá. Jesus, autor da clemência. Autor é aquele que tem autoria, que é fonte, e, portanto, tem uma autoridade neste sentido. Né? Então, vamos lá. Jesus, autor da clemência. Em latim, pode ser também autor da piedade. Né? Mas aqui está. Jesus, autor da clemência. Gozo, esperança e perdão. Fonte de graça e doçura. Delícia do coração. Aí do nosso coração. Né? Do penitente, esperança. Ao suplicante, atendeis. Sois bom com quem vos procura. Se vos achar, que sereis? Aí continua. O vosso amor, ó Jesus, doce alimento da mente. Sem dar fastio, sacia, gerando fome crescente. Então, o alimento da mente é porque abre a nossa inteligência, né, a revelação de Deus é o seu amor. Sem dar fastio, quer dizer, ele sacia sem
entupir, sem enjoar, né? Sem comer demais, e, no entanto, gera ainda mais fome, que é aí a dinâmica do amor, né? Amar e ser amado. Então, sem dar fastio, sacia, gerando fome crescente, que é fome de amor. Ó muito amado Jesus, da alma ansiosa esperança, o coração, num clamor, chama por vós, não descansa. Continuando. Ficai conosco, Senhor, nova manhã que fulgura. Então, antes, no outro hino, era o sol da manhã. Esse sol cobre de luz dourada a hora matutina, de onde vem a aurora, a áurea hora. Porque, de fato, quando você está num ambiente mais natural, sem muito neon, nem parede pintada, nem outdoor, nem poluição, né? Se você está no interior, na roça, e você acorda cedinho com o sol nascendo, os primeiros raios cobrem de dourado tudo. Se você tirar uma foto ali, ela fica estourada de luz, né? Até o olho da gente não se habitua, é uma luz muito intensa. Então, a nova manhã que fulgura é o Cristo. E por que manhã? Porque vai lembrar a aurora, a áurea hora, quando o sol cobre de dourado, de áureo, tudo. E é o quê? Uma metáfora da Páscoa, da manhã da ressurreição. Muito cedo, ainda de madrugada, lembra, Maria Madalena foi ao sepulcro. E quando o sol começou a raiar, né, quando a manhã começou a fulgurar, quem que ela conseguiu enxergar ali entre as flores do jardim do Getsemane? Jesus. E ela fala para ele, etc., pensando que fosse o jardineiro. Então, aqui tem esse símbolo que remete a João. Quase sempre João é a primeira fonte, né, da espiritualidade do coração de Jesus. Ficai conosco, Senhor, nova manhã que fulgura. É o nome dele mesmo, ele é a nova manhã que fulgura. E vence as trevas da noite, trazendo ao mundo a doçura. Jesus, suprema clemência, dos corações, suavidade. O vosso amor nos impele, incompreendida bondade. Isso é Paulo. O amor de Cristo nos impele, nos constrange, nos impulsiona a amar, e ninguém vai compreender o amor de Cristo, né? A largura, a altura, a amplidão, a gente nunca esgota a compreensão desse amor, isso é de Paulo. A bondade incompreendida é o próprio verbo de Deus. Jesus, ó flor da mãe virgem, encanto, amor, sumo bem, a vós louvor para sempre, no reino eterno. Amém. Vamos adiante? O hino de vésperas, que é do ofício da tarde, ou vespertino, é lá do século XVII, também foi se refazendo, tem influência da mística dominicana ao coração de Jesus, não é? Lá do século XVII, e diz assim, ali quando fala Jesus, autor deste mundo, significa que é nele que tudo foi criado, né? Ele é o autor. O Pai pronuncia a sua palavra e cria o universo, e essa palavra que o Pai usa para criar todas as coisas é o próprio Filho, o seu verbo, ou seja, a sua palavra. Então o texto diz assim: ó Cristo, autor deste mundo, que redimis terra e céus, da luz do Pai sois a luz. Lembra o credo? Deus de Deus, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isso está interessante, que é um reflexo do credo. Da luz do Pai sois a luz, Deus verdadeiro de Deus. Lumen de lumine, Deum de Deu, Deu vero de Deo vero, né? O credo cantado diz exatamente isso. O amor vos fez assumir o nosso corpo mortal. O que moveu Jesus na encarnação? O seu amor. Né? O amor vos fez assumir o nosso corpo mortal. E, novo Adão, reparastes do velho a culpa total. O velho Adão deixou uma dívida, né? Não conseguiu acertar ali as contas do paraíso. Mas Jesus é o novo Adão, que assume a natureza e a dívida do antigo, repara os estragos do velho Adão, cancela a sua culpa e aí nos dá a salvação. Isso é muito interessante. Vejam como a espiritualidade do coração de Jesus valoriza a encarnação do Verbo e a humanidade de Jesus. Então não diz apenas Redentor, ou Messias, ou Divino. Fala novo Adão, que assumistes a nossa carne,
Ali no original é a nossa carne mortal, assumistes. Ficamos muito dizer corpo aqui, né? Olha que interessante. O amor vos fez assumir o nosso corpo mortal. E novo Adão, reparastes do velho Adão, a culpa fatal. Não culpa total, aliás, a culpa fatal. Foi uma culpa fatal, né? Que chegou a nós como dívida, mas isso no batismo é sanado, é reparado, é restaurado. O vosso amor, que criou a terra, o mar e o céu, do antigo mal conduído, nossas cadeias rompeu. Vamos adiante. Ninguém se afaste do amor do vosso bom coração. Buscai, nações, nessa fonte, as graças da remissão. Então, um apelo já de evangelização. Buscai, nações, né? É anunciar. Aberto foi pela lança, e na paixão transpassado, deixou jorrar água e sangue, lavando o nosso pecado. E aqui à direita, eu estou correndo um risco, mas eu coloquei aqui a foto de um croquis original do Cláudio Pastro. Né? É um croquis original do Cláudio Pastro, assinado, datado, com comentário à mão. É a matriz de onde ele fez a cruz vazada de Aparecida, a cruz vazada do Mosteiro de Helfta, na Alemanha, e esse croquis está numa comunidade nova que eu acompanho, que é uma comunidade nova missionária, leiga e ecumênica, inspirada na espiritualidade do coração de Jesus. É uma peça muito preciosa, e ele fez lá, com o coração transpassado, vocês estão vendo em vermelho no peito de Jesus, e é o croquis, né, que ele usou para as representações dessa capela. Né? Eu não vou aqui dizer qual é a comunidade, etc., porque eu não os avisei que iria publicar a imagem, mas o importante é o sentido da imagem, e vejam como vem de longe, desde o Evangelho de João até a arte moderna, recente, litúrgica, na mão de Cláudio Pastro. Muito interessante. Aberto foi pela lança na paixão transpassado, deixou jorrar água e sangue, lavando o nosso pecado. Glória a Jesus, que derrama graça do seu coração. Né? Derrama a graça do seu coração. Vinde a mim, beba, jorrarão rios. Né? Glória a Jesus, que derrama graça do seu coração. Um como, aqui não é um como não, tá? É um com o Pai e o Espírito, aí a redação juntou, um com o Pai e o Espírito, nos tempos sem sucessão, sucessivamente, ou seja, eternamente. Aí a redação é diferente para rimar. Né? Então, um com o Pai e o Espírito, nos tempos sem sucessão, eternos, para sempre. É a Trindade no final, sempre a doxologia, o glória no final, lembra a Trindade. Vamos adiante. Agora eu estou trazendo para vocês uma novidade que não está na liturgia das horas de uso público universal, né, que é essa que a gente tem na igreja, mas está em antigos ofícios, que vem desde os dominicanos franceses, passa depois por reescrita e chega a nós no século 18, com o pequeno ofício do coração de Jesus, Officium, não é Officum, é Officium. Vocês estão vendo que eu digitei com uma certa pressa, e o corretor também, como não sabe que é língua estrangeira, vai juntando o que pode. Então aqui é Officium, Officium Parvulum, pequeno ou ofício breve. Então vamos lá. Isso, muito obrigado. Olha aí, edição automática, Officium. Vamos, olha que interessante esses hinos. É quase um soneto, né? Não chega a ser, mas é quase. Ó coração que mereces, em nuvens de incenso e preces, ser de joelhos adorado. Até o país mais oculto seja levado o teu culto, teu nome santificado. Coração de Jesus repleto de mansidão e de afeto, enches o céu de alegria. Venha a nós, vos rogamos, o teu reino, onde gozamos de amor e paz no eterno dia. Coração cuja vontade é um jugo de suavidade, teu preceito não nos cansa. Dá-nos na terra fazer, como no céu, teu querer, tudo que é bom nos alcança. Então aí
tem ecos do Pai Nosso, do mandamento do amor, etc. Né? Muito bem. Bastante eco do Pai Nosso, aquele vinde a mim quem está cansado, né? Eu vos aliviarei, porque o meu jugo, aprendei de mim que o meu jugo é suave, está ali também. Aprender de mim, é um jugo de suavidade, né? A tua vontade. Vamos adiante, mais um hino. Esse próximo hino eu escrevi com uma barra para economizar espaço, para caber num slide só. Diz assim, é muito, muito bonito, muito singelo, mas eu acho tão certeiro, tão poético, eu gosto muito desse hino também, do antigo Pequeno Ofício do Coração de Jesus, do século XVIII, mas que tem influência, como eu disse, de textos anteriores. Olha só. Coração do céu delícia, da luz do Pai esplendor, para remir a humana malícia, foste oferta de amor. Ardendo teu coração de alegria, qual fornalha abrasas o meu, para que, noite e dia, eu cante os mistérios do teu. Então, a reciprocidade. Né? E aí entra o coração como fornalha de amor, que é outra analogia. A fornalha de amor, lembra os jovens que foram lançados na fornalha no Antigo Testamento e não se queimavam? Né? A sarça ardente que queimava, mas não consumia, assim é o amor de Deus. Ele arde, mas não consome, não nos destrói, nos realiza ainda mais. É fornalha ardente de amor. Continuando. Ó coração bom e amável, inteiro te entregas por nós. Atende-nos, divino Cordeiro. De tua igreja ouve a voz. De novo João, Cordeiro de Deus, Cordeiro transpassado. Teologia joanina e outra. Olha o tom litúrgico. É a igreja quem ora, é a igreja quem intercede. É um tom litúrgico. De novo agora a ideia do sol da manhã que fulgura. Volta aqui, ó. Ó sol que vem das alturas. Lembra? Início do Lucas, o hino de Zacarias. Como sol nascente que nos veio visitar o vosso amor, etc. Né? Ó sol que vem das alturas, visita-nos com salvação. Triunfe a tua ternura e reine o teu coração. Muito interessante, muito poético, um pouquinho barroco. O original é latino, mas graças a traduções aproximadas do francês e italiano, a gente consegue manter uma certa rima em português. Né? Porque também o português vem do latim, então a proximidade do vocabulário permite essa tradução interessante. Vamos adiante! Vamos adiante, que tem conteúdo para passar aí. Vamos adiante. Olha que interessante. Quais as leituras, a leitura breve dos ofícios? Muito interessante, porque vão trazendo os grandes temas da espiritualidade do coração de Jesus. Uma leitura é essa: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois é assim que está escrito. Por tua causa somos entregues à morte todo dia e fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. A leitura de Paulo falando que o amor de Cristo nos expõe ao martírio, ao testemunho, né, à contracorrente. Porém, em tudo isso, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. E aí João, na sua primeira carta, vai repetir essa ideia. Amamos, com todas essas consequências da coragem, do testemunho, da intrepidez, né, da perseverança, nós amamos graças àquele que nos amou primeiro. E aí nós então redamamos, amamos, é o redamatio, como eu já falei. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes do céu, nem o presente e nem o futuro, nem forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a centralidade do amor. Deus nos amou primeiro para que nós amemos também, não é? E aí, a oração de laudes já dá um outro endereço para a espiritualidade do coração de Jesus, que é a nova aliança. Lembra? Vos daria um coração novo e um espírito novo. Isso vai ser como fonte aberta e ele vai instaurar uma nova aliança. E essa aliança encontra o seu lugar definitivo no coração de Jesus, o Messias. E diz assim: esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, uma nova, né? Depois desses dias, a nova. Imprimirei a minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la onde? No seu coração, não mais em tábuas de pedra, mas em carne.
em tábuas vivas, que é o nosso coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso corresponde a algumas citações de Paulo e outras semelhantes, né, que diz que nos tempos do Messias, o Espírito Santo concedido vai inscrever a lei da nova aliança nos corações dos crentes, né, não mais em tábuas de pedra, de modo que nós seremos palavra viva, expressão, e assim como o Verbo se fez carne em Jesus, a palavra continua fazendo-se carne, né? Entre aspas, analogamente, no corpo de Jesus, que é a igreja, que é o nosso corpo pessoal e comunitário. Como a gente sempre faz, temos agora um nosso intervalo de 10 minutinhos, tomar um café, uma água, respirar. Daqui a pouco a gente volta para continuar, né, fechando esse tema da aula 5 e já vamos passar para a aula 6 com o próximo tópico.
Bem-vindo, bem-vinda de volta, né? Continuando aqui nas peças litúrgicas, né, do culto ao coração de Jesus, na liturgia atual, que recolhe e reelabora essa longa herança do Evangelho de João, de outros escritos proféticos, Novo Testamento, da patrística, e aquelas analogias que foram aparecendo na evolução da mística e da devoção ao coração de Jesus. Bom, a leitura do ofício das leituras, né, da liturgia do coração de Jesus, diz assim, aliás, aqui a gente já viu do Romanos 8, vamos então para a próxima, né? Acabamos de ler aqui. Isso, então, das vésperas, nesse caso, a leitura é de Efésios capítulo 2, que é um texto muito usado também na espiritualidade do coração de Jesus. Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, ele nos deu a vida em Cristo. É por graça que vós sois salvos, né? Não é por merecimento, por mais que a gente possa merecer, nunca seremos merecedores de tudo que Deus nos dá. A gente que tem essa impressão, a gente faz o possível, mas de fato Deus não corresponde a nossos méritos, ele sempre ama além, né? Sempre ama além, por isso é graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Isso que é muito importante. Nós estamos unidos a Jesus porque ele nos assumiu na encarnação e na Páscoa, de modo que lá em glória, com ele estamos nós. Por isso, nele já ressuscitamos, nele já estamos em glória, participamos dele. E aqui no mundo a gente vive essa união peregrinando, mas um dia esperamos estar definitivamente ao lado dele. Então a graça já foi dada. É como se a gente andasse aqui no mundo com o passaporte já carimbado e o convite para a festa. Então o nosso lugar já está lá. É isso que diz Paulo. Em virtude da nossa união com Jesus, nós já ressuscitamos nele e já temos um lugar com ele nos céus. Assim, portanto, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Esse tema da incomparável riqueza volta no final. Qual é a grande riqueza da graça de Deus? A sua misericórdia, né? E também Paulo dirá em Romanos que nós devemos investigar as riquezas de Cristo, o seu tesouro, que é justamente encontrar nele, né, a revelação e a eficácia do amor de Deus, que salva, regenera, que é a sua misericórdia. Isso é muito interessante, e é essa ideia que vai dar nome a 2 documentos da Igreja sobre o coração de Jesus. Vejam bem, Deus rico em misericórdia, em latim, Dives in Misericordia. É a encíclica de João Paulo II sobre a misericórdia, na qual ele faz uma referência direta ao coração de Jesus. E a incomparável riqueza de sua graça, ou a incomparável riqueza de Cristo, investigabilis divitias Christi, em latim, é o nome de uma carta de Paulo VI sobre o coração de Jesus. Documentos que depois a gente vai estudar. Vamos adiante. Depois da Idade Média, da Alta Cristandade, né, nós vamos chegando no século XVII. E como a gente já se referiu aqui a Margarida Maria, eu vou esclarecer e trazer aqui a contribuição dela, né? Por quê? Porque Margarida Maria ela tem uma visão apostólica, missionária, e ela vai ser, junto com Cláudio de la Colombière, né, ela e Cláudio de la Colombière são os responsáveis em promover, né, uma devoção mais pública e popular do coração de Jesus. Ela teve isso a partir de Paray-le-Monial, a cidade onde ela viveu como monja do mosteiro da Visitação, e é essa a herança que o padre Ramier vai receber na segunda fundação do apostolado da oração, como eu respondi para vocês no texto, né, que está lá no Podlet, que você pode consultar em detalhe, nomes, datas, como é que foi o processo, né? Então, Margarida Maria, ela tem no dia 17 de dezembro de 1673 a chamada Grande Visão do Coração de Jesus, né? Que tem um elemento novo. Jesus reclama para ela que o amor dele não é correspondido
E na medida que as pessoas correspondam ao seu amor, elas reparam as deficiências do desamor, né? E aí vem a ideia da reparação, né? Ou seja, não só amar o coração de Jesus, mas amar com a consciência, né, de que amá-lo e correspondê-lo, e aí não é apenas a relação afetiva com Jesus, mas efetiva com a igreja, com o mundo, com a missão, significa que esse amor ao coração de Jesus deveria ser fonte de apostolado. Em Margarida Maria, um apostolado da reparação. E ela escreve, né, aos seus orientadores espirituais a intenção de fundar uma companhia, uma sociedade, um movimento, um grupo, e ela não viu isso formalmente, mas boa parte desse desejo vai se concretizar quando o padre Ramier e os jesuítas assumem esse propósito, e toda a espiritualidade de Margarida e Cláudio de la Colombière são acolhidas no apostolado da oração como espiritualidade própria. E aí as práticas da quinta-feira com hora santa ao Santíssimo Sacramento é de Margarida Maria. A comunhão na primeira sexta-feira do mês é de Margarida Maria. A consagração e a intronização ao coração de Jesus é de Margarida Maria. Então todas essas práticas não são de Santo Inácio de Loyola, mas são expressões de uma espiritualidade cristocêntrica que o jesuíta Cláudio de la Colombière e o padre Croizet levarão para a companhia. E depois que Cláudio de la Colombière morre, há uma visão, uma luz interior de oração que Margarida Maria anota e manda para os jesuítas, em que ela vê o Cláudio de la Colombière receber essa missão e confiá-la aos jesuítas. É daí que o padre Ramier reorganiza o apostolado da oração com esse conteúdo e esse legado, e é o que nós temos hoje no mundo inteiro. Uma terceira fundação do apostolado, em termos de missão, de atualidade, foi dada recentemente, quando o apostolado da oração se configura como uma rede mundial de oração com o Papa. Então, é uma outra camada de apostolado muito interessante. Então, não só a herança de Margarida Maria e Cláudio de la Colombière, mas um movimento de intercessão com a Igreja, né, que recebe do Papa as sugestões da oração. E aí, hoje, se você procurar o site, os documentos do apostolado da oração, você já vai ver essa característica, né? A herança de Margarida Maria e Cláudio de la Colombière como exercício de piedade, como espiritualidade própria, mas uma missão apostólica de ser uma rede mundial de oração com o Papa. É isso que a gente tem. Bom, Margarida Maria, então, vamos à oração dela. Ela vai propagar a mensagem da reparação. Exercícios para o povo ter uma prática de piedade, devocional mesmo, que são esses exercícios que eu falei: entronização do coração de Jesus, gestos de reparação, comunhões reparadoras, hora santa, exercício da caridade e consagração ao coração de Jesus, pessoal, ou na paróquia, ou no mundo, né? Essa é uma das orações de entrega e consagração ao coração de Jesus de Margarida, que diz: Pai eterno, possa eu oferecer-te o coração de Jesus Cristo, teu Filho amado, como ele mesmo se oferece a ti em sacrifício. Recebe esta oferenda por mim, assim como todos os desejos, sentimentos, atos e afetos deste sagrado coração. Todos são meus, pois ele se imola por mim, e eu não quero ter outros desejos. Recebe-os para conceder-me por seus méritos, pelos méritos do coração de Jesus, não pelos dela, né? Conceder-me por seus méritos todas as graças que me são necessárias, sobretudo a graça da perseverança até o fim, ou final. Recebe-os como outros tantos gestos de amor, adoração e louvor que ofereço a ti, aqui a ti, divina majestade, pois através do coração de Jesus és dignamente honrado e glorificado. E aqui o coração de Jesus é chamado de... Deus e o coração de Jesus são tratados como divina majestade, porque nós estamos, né, no contexto histórico da França. E o coração de Jesus vai ser entronizado como o verdadeiro rei, vai estar na bandeira, não o rei Sol, Luís de França, mas Jesus. E entra aqui
um simbolismo da monarquia, do reino de Deus como reino do coração de Jesus nos corações e na sociedade, que é um elemento que na mística medieval não havia, é mais do início aqui da modernidade, né, do século XVII e XVIII. Vamos adiante. Vamos adiante. Uma outra coisa interessante, Margarida Maria reúne a mensagem do coração de Jesus em 12 promessas. Boa parte dessas promessas está nos evangelhos, até com redações semelhantes. Olhando no geral, todas estão, né? É que aqui eu não coloquei a fundamentação bíblica, mas prestando atenção nas palavras, nas intenções, praticamente as 12 promessas do coração de Jesus estão na vida e obra de Jesus nos evangelhos. Mas Margarida Maria entende que essa é uma mensagem. E Jesus promete graças, e as graças são as seguintes: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. E aí vem a prática de entronizar a imagem, seja um quadro ou uma imagem de volume, de gesso, metal que seja, de madeira, entronizada nas casas. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado de vida, se é leigo, religioso, missionário, né? Darei todas as graças para cumprir bem esse estado. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Eu os consolarei de todas as suas aflições. Né? Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e seus empreendimentos. Continuando as promessas. Né? Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. É no plural mesmo, tá? Porque a misericórdia em Deus é uma qualidade ativa, não essencial. Essencialmente, Deus é amor. E se Deus é amor, ele nos trata com misericórdia. Então, existe uma diversidade de misericórdias conforme a condição de quem Deus socorre. Por isso que misericórdia é no plural, porque são muitas obras de misericórdia. O que é uma misericórdia para o doente? A cura. O que é uma misericórdia para o faminto? Comida. O que é uma misericórdia para o excluído? Ser incluído, acolhido, né? Então, continuando ali, por isso que tem misericórdias no plural. É assim mesmo. Na Bíblia, em grego, em latim, em francês, no português clássico. As almas tíbias, ou seja, moles, mornas, meio indiferentes, né? Tíbio. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas, por sua vez, subirão em pouco tempo a uma alta perfeição, né? Vão progredir na caridade, na fé e na esperança. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Então, vejam que Margarida Maria propõe promessas que são um programa de apostolado. Tem obra de misericórdia, tem missão, tem pregação, tem vida de família. É um apostolado. Né? É diferente dos místicos anteriores que irradiavam essa mensagem pela vida monástica, pela aliança, pela relação com Deus e os outros. Margarida Maria está propondo um programa de apostolado. Isso é bem interessante. Vai se criar movimentos, missões a partir daí, e com essas promessas, algumas congregações serão fundadas, né, entendendo que correspondem a essas promessas. Né? Voltando ao texto. As pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração. E, finalmente, a todos os que comunguem ou comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, né? No final das contas, a prática acaba sendo todas as primeiras do ano, né? Tudo bem. Darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Ou seja, perseverarem até o fim nesse mundo e no céu a salvação. Muito bom. Então, Margarida Maria é responsável, né, por uma espiritualidade reparadora, né, e apostólica, que não despreza a herança anterior,
mas evolui dando uma resposta devocional ao contexto de época na entrada da modernidade. Fim das monarquias, crise social. O fim das monarquias trouxe uma grande crise para a igreja, porque em vários países da Europa a igreja era muito atrelada ao governo, porque a igreja coroava os reis. A igreja trazia uma certa unidade nacional, dava uma certa alma para os países, cuidava também da educação, dos hospitais, e isso eram funções, né, reconhecidas pelos governos, pelas monarquias. Tanto é que quando caem as monarquias na Europa, o jeito da igreja ser, fazer, ocupar o espaço público entra em crise. É natural porque nos seus modos públicos de organização, de relações de Estado, de igreja, instituições, a igreja sofre um impacto, não há mais monarquia. E vai demorar um pouquinho, né, ali no século XVII para XVIII, vai demorar um pouquinho que a igreja e os cristãos entendam esse momento e façam uma conversão do pensamento monárquico para o pensamento litúrgico, desculpe, para o pensamento republicano, né? Não tem nada a ver com litúrgico, foi aqui um equívoco. Do pensamento monárquico para o pensamento republicano. Quem vai liderar esse momento, vai entender que é um passo importante de a igreja dar, é Leão XIII, mas começa um pouco antes, né? E aí nós vamos ter aqueles movimentos, venha o teu reino, né? Movimentos sociais de apostolado, com impacto social, recuperando uma espiritualidade, uma narrativa, valores e práticas da igreja, de modo que ela não se sinta intimidada ou diminuída por romper com as monarquias que não estão mais aí, né? Ou seja, a igreja não tem um compromisso com as monarquias ou com as repúblicas. A igreja tem um compromisso com o evangelho. E em cada contexto, ela procura responder e corresponder nas relações possíveis dentro das realidades. Então, Margarida Maria é um momento, ela recebe essas graças nesse momento histórico, e a França da Revolução Francesa, a França do Iluminismo, né, vai ter essa onda devocional muito interessante. Depois da França, um dos países mais influenciados será a Itália. Na sequência da Itália, mais ou menos como empatando, Alemanha e França. Então você vê que tem muitas congregações, Alemanha e Espanha. Tem muitas congregações espanholas, congregações religiosas francesas e italianas, fundadas nesse período ou sob essa influência, como é o caso das apóstolas da minha própria congregação, né? Então é muito interessante. E aí, nós mais adiante voltaremos ao tema da reparação em relação à misericórdia. Por enquanto basta, lá adiante nós teremos esse tópico, porque o tema que ela propõe, né, reparação, redamatio, amar, né, de forma correspondente ao coração de Jesus, isso vai voltar. Vamos adiante, e eu vou apresentar aqui uma síntese, um esquema síntese da nossa aula 6, que já deixamos aqui aberta. Discípulos do coração de Jesus. Vamos dar um passo então. Depois de toda essa herança do culto, existem duas expressões muito fortes na espiritualidade do coração de Jesus, né, que nós, que contemplamos o Senhor no mistério do seu coração, temos uma identidade de discípulos e de missionários. Exatamente. Alguém diz, isso está no documento de Aparecida, isso está no magistério do Papa Francisco. Não apenas. A novidade recente no ensino da igreja é trabalhar de forma bem conexa e quase como que identificando o discípulo com o missionário e o missionário com o discípulo. Isso é mais novo, identificar uma relação de imbricação, de identidade. Porém, dizer que nós somos discípulos e dizer que nós somos missionários, isso já tem 2000 anos, desde que Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso de coração, e desde que ele disse, ide e evangelizai. Então, isso não é uma novidade. Então, há muito tempo se fala que a espiritualidade do coração de Jesus é uma escola de discipulado e é, ao mesmo tempo, uma escola de missionários e missionárias. Então, vamos lá. Duas marcas importantes vão caracterizar os discípulos do coração de Jesus. O seu amor, né? Nós fazemos uma experiência radical do amor de Deus, amamos porque ele nos amou primeiro,
E amamos ao modo de Jesus. De que jeito Jesus amava? Em oblação. O amor é substantivo. E oblação é adjetivo. Ou seja, a oblação é o que qualifica o amor de Deus. O amor de Jesus e, portanto, o amor de Deus em nós. A palavra oblação, ela tem um sentido muito interessante. Vocês já devem ter visto que na Bíblia se fala de que o amor de Deus é um amor de aliança. E nós com ele. E ele conosco. E aí é um amor que se estende para a humanidade. Esse amor de aliança, ele é celebrado, ele é selado num ritual de entrega, numa relação de confiança, né? E daí é também paradigma, modelo para o matrimônio. A relação conjugal é uma relação de entrega, de dar-se para o outro ser feliz. Não é unilateral, um consumir-se isolado de um e o outro não corresponde, né? A proposta de aliança é que, se correspondendo e se entregando mutuamente, haja uma relação de felicidade, de fecundidade, de fidelidade. Então, no Antigo Testamento, havia rituais de aliança. E há dois muito importantes. Jesus não cumpre desse modo, Jesus faz a nova aliança, mas a linguagem vem daí. O primeiro ritual é o holocausto, e o outro ritual é a oblação. Então, o holocausto é pegar os dons de Deus em ação de graças por aquilo que ele nos deu, né, e transferir através do fogo para os céus. É como um portal que leva isso a Deus. Então, é como se você pegasse o trigo, as uvas, o cordeiro, ou seja, as primícias, você joga tudo no grande altar e é queimado. E é daí que vem aquela expressão holocaustos de touros e carneiros, né? O bom odor do sangue, da gordura queimada no templo, e é todo o rito antigo, mantido pelos levitas, né? Até ali pelo tempo de Jesus e depois um pouquinho no ano 70 depois de Cristo. Desde então, o templo foi destruído, Jerusalém foi arrasada, não existe mais essa liturgia, nem no judaísmo. Tá? O que ficou, então, o outro tipo de sacrifício? Pegar as primícias, como o pão, o vinho, né? O leite, o mel, outras primícias, que são os primeiros frutos da colheita, e entender que isso é dádiva de Deus, mas em vez de jogar no altar e queimar, partilhar. Ou seja, o holocausto destrói a oferenda. A oblação realiza a oferenda. Pegar o pão para comemorar as colheitas, não queimar o pão, colocá-lo na ceia. Pegar o vinho para comemorar as colheitas, não queimar os cachos de uva, mas servir o vinho numa ceia. Então, a oblação é sacrifício, porém é sacrifício vivo, é sacrifício de louvor, é sacrifício escatológico, ou seja, glorioso. E é por isso que no missal da Igreja Católica, quando a gente diz que a Eucaristia é sacrifício, se diz com esses adjetivos: é sacrifício vivo, é sacrifício de louvor, é sacrifício de ação de graças, é sacrifício pascal. Por quê? Porque a Eucaristia não é um matar, sangrar Jesus. Não, esse sacrifício cruento, histórico, ele já fez uma vez por todas. Não se repete mais. Foi no Calvário. Ele ressuscitou. Hoje ele vem na Eucaristia vivo, glorioso, mas vem em amor de oblação. Porque, embora vivo e glorioso, ele se faz presente no pão e no vinho e se entrega para viver em nós. É pão partido. É vinho repartido. Portanto, corpo entregue e sangue derramado. Então, em que sentido a missa ainda é sacrifício? Como holocausto? Não. A missa segue sacrifício porque é a oblação. Oblação viva, pascal, amorosa. O esposo que vem, prepara a ceia, renova a aliança com a igreja, sua esposa, e se entrega por ela. Isso é oblação. Então, oblação tem a ver com generosidade de um lado e com eficácia. Tem que ser generoso, mas a oblação, quando feita, realiza aliança, produz fruto. É amor vivido, né? Então, vamos aí ao nosso slide, encerrando hoje essa entrada no tema. De um lado, nós temos o primado do amor. Lá na outra ponta, a prática da oblação. Ou seja, o amor é praticado como oblação. A oblação é essa generosidade, essa qualidade de amar até o fim, de amar sem medida,
sem cobrar. Não amar porque alguém merece ser amado, amar do jeito que Deus ama, ou seja, é uma ação do Espírito Santo em nós. Só o Espírito Santo pode gerar em nós um coração oblato do jeito que Jesus tinha, né? Então você tem muito nas pessoas uma virtude de oblação, a solidariedade, a compaixão, a misericórdia. Nós entendemos isso como um projeto de vida, não só uma virtude, mas uma resposta ao amor de Deus por nós. Então você tem o primado do amor, acima de tudo é o amor. Está acima da doutrina, acima da ritualidade, acima de cultura, de opiniões, de contrassensos, não. Das divisões, acima de tudo está a caridade. Em tudo isso não podemos deixar de amar as pessoas, né? E esse amor é oblato, ou seja, a gente ama quem não merece, né? É por generosidade, porque é assim que Deus nos ama. Se fôssemos merecer o amor de Deus, quem é que resistiria? Quantos de nós merecem? Não é essa a lógica de Deus. Deus ama oblativamente. Ele dá o Filho dá o Espírito e nós vivemos na Trindade. Agora, tem um segredo. A gente não ama com amor oblativo sozinho, como um ato nosso, unilateral, porque a gente dá conta, ou porque a gente é virtuoso, ou porque a gente quer, ou porque a gente treinou, tem muita ascese, então agora, né, conseguimos amar oblativamente. Não. O segredo é a união com Cristo. Então, no meio, para fazer passar do primado do amor a uma prática de oblação, um amor generoso, fecundo, eficaz, o segredo é a união com Cristo. Né? João 15, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, o meu amor em vós será perfeito, vai também estar nas cartas de João, e vocês vão produzir frutos, mas se não permanecerem unidos a mim, vão secar. Então isso é muito interessante, tá? Por isso que os místicos do coração de Jesus e os mais recentes vão insistir na união com Cristo. Então você tem várias orações, atos de reparação, é um jeito. Você tem outras orações que são atos de oblação, mas todas dependem de uma relação de discípulo com o mestre, de uma vida de comunhão com Deus, né? Senão, você vai fazer amor por própria conta, e essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é amar com Ele. Então, nós não amamos por Jesus no lugar dele, nós amamos com. E aí a vida sacramental, batismo e Eucaristia, sobretudo, que nos colocam em comunhão. A base bíblica está aí. Tendo amado os seus que estavam com ele, amou-os ao extremo. Extremo com X, desculpe. Hoje eu estou cheio de errinhos em português. Pelo menos de digitação. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não há maior amor do que dar a vida. Oblação. Né? E oblação no sentido positivo. Então, eu fiz um sacrifício, eu dei uma aula para alunos complicados, eu tive que ter muita paciência com a minha família, hoje eu vivi a oblação também. Mas se hoje deu tudo certo, né? O resultado da campanha chegou na meta que a gente quer, a pastoral está indo bem, também é oblação. É oblação realizada, fecunda, né? Nisto todos sabereis que sois meus discípulos, que vos ameis uns aos outros. Então nós temos o amor que é generoso e é eficaz, né? Ele é eficaz, ele tem efeito porque ele é generoso. E essa generosidade é a oblação. Né? É amar além de toda medida. E claro que entra a minha intenção, eu tenho que ter a intenção de, mas a obra é o Espírito Santo quem completa em nós. Não é por pura virtude humana que a gente dá conta, porque a gente não quer amar com o nosso amor apenas, nós queremos amar com o nosso amor como canal do amor de Deus. Então aí tem uma visão teologal do amor, não meramente psicológica ou voluntarista, né? Então é amor oblativo ou oblação amorosa. Você trabalha o binômio como quiser. É amor oblativo e oblação amorosa. Bom, então nós estamos encerrando aqui esse momento, né? Por quê? Eu quero deixar aqui um gancho para a próxima aula, que é o tema 7, que inicia colhendo compreensões e perspectivas desse tema, de discípulos em amor e oblação para missionários em reparação e misericórdia. Leia os textos, acesse os conteúdos, dê uma olhadinha nas orações, use-as, faça suas, né? E a gente se encontra na próxima semana. Vou então dar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Coração de Jesus, concede-nos amar como Tu amas. Que Teu Espírito Santo nos eduque,
para sermos homens e mulheres de misericórdia, à imagem do teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.